Boa noite a todos. Boa noite. Que o bom Jesus possa realmente estar em nossos corações, não só na noite de hoje, mas como em todos os dias das nossas vidas. Eu vou fazer uma pergunta que muitas pessoas já ouviram, provavelmente já meditaram sobre o significado dela. Quem é você? Você sabe quem é você? Feita essa pergunta, os Espíritos nos dizem, somado ao estudo dos psicólogos, terapeutas, pedagogos, que talvez tenha sido essa uma das perguntas mais difíceis que o ser humano tenha encontrado em sua vida. Provavelmente, quando nós conhecemos o outro, conforme foi feita aqui a sugestão da noite, a primeira coisa que nós fazemos é trocar os nomes. Se avançamos mais na tentativa de conhecer o outro, imediatamente vamos entrar na vida acadêmica um de outro. Eu sou médico, eu sou professor, eu sou engenheiro, e assim vai crescendo cada vez mais a nossa identidade naquilo que menos nos identifica com o ser e mais nos identifica com o ter. Infelizmente, dizem os Espíritos, que usamos a nossa propriedade de ter até mesmo para identificar o outro que está à nossa distância. Quem é? Aquele ao lado do gordinho. Aquele ao lado do careca. E muitas vezes essa atitude que está voltada ao julgamento da forma física do outro, nos faz vinculados desde os primórdios da nossa infância, quando aprendemos que ter é bem mais importante do que ser. Somos educados, segundo os Espíritos, por uma escola onde potencializa o ter. A criança, logo desde cedo, começa a entender que se ela tem brinquedos mais bonitos do que os amigos, ela já vira o cara. É aquela pessoa especial. E quando cresce, não vai mudar. O brinquedo só fica mais caro. E aí, essa identificação com o mundo do ter nos gera uma aflição, que é a de fazer. Para ter é preciso fazer. Precisamos fazer cada vez mais para nos tornar pessoas conhecidas, pessoas amadas e respeitadas no mundo material. Daí, os Espíritos dizem, a aflição humana que vive no corre-corre diário, com medo de deixar de ter para deixar de ser. Ora, se eu não tenho, eu não sou nada. Mas será que isso é verdade? A gente pode dizer, não. Mas no dia de hoje, quais foram as nossas aflições? Passamos o dia hoje preocupado com aquilo que somos ou com aquilo que temos? O Japão hoje está tão em evidência para todos nós como um país que traz uma lição fundamental. A lição em que os valores maiores para nós tornarmos seres humanos são os valores íntimos
que estão escondidos no nosso canto mais íntimo. Poderíamos então dizer o nosso reino maior. Quando Jesus diz que o reino, e reino lembra a riqueza, que o seu reino não é deste mundo, este mundo, o mundo que nós habitamos, o planeta Terra, é o mundo fora, conforme foi mencionado aqui pelo companheiro Tom. Se há aflições no mundo fora, é porque há aflições no mundo de dentro. E como é que podemos viver essa riqueza interior? Como é que podemos nos entregar aquilo que temos de melhor dentro de nós? É muito simples. Basta que nós façamos o quê? Nada. Ora, porque fazer está intimamente relacionado com o ter. E ser, você não precisa fazer nada. Você já é. É só fluir. Você nunca viu um gato malhando para ser gato. Já viu isso? Mas você já deve ter visto um homem malhando para se tornar mais gostoso. Para se tornar, literalmente, um gato. Ora, mas infelizmente, as academias físicas não dão garantias para quando começam a aparecer as rugas. E o gato acaba deixando de ser gato. E o que Jesus nos ensina? Devemos nos preocupar em ser gatos humanos. Para todo sempre. Porque o ter se acaba, mas o ser é eterno. Algo extremamente significativo acontece no Japão. Pela primeira vez, um homem que possui uma das fábricas mais conhecidas internacionalmente. Produções de carros são destruídas em pequenos momentos, em instantes de segundos. Toda uma produção é colocada água abaixo. Pela primeira vez, aquele homem, quando é entrevistado, que lhe perguntam qual é a sua aflição humana de ver tudo sendo destruído, a produção de quase um mês. Pela primeira vez, conforme suas próprias palavras, ele diz: pela primeira vez em minha vida, percebo que nesse instante não vale a pena se preocupar comigo. O Japão, nesse instante, nos ensina que devemos preocupar-nos uns com os outros. Parece ironia que quando ele perde o ter, ele encontra o ser. Não que nós devemos estar aqui imaginando, né, que o mundo material deve ser destruído. Mas Jesus nos ensina que nós não podemos e nem devemos ser refém deles. Viver única e exclusivamente para Ele. As pessoas dizem: eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para meditar. Mas eu tenho um profundo tempo para fazer as coisas do mundo terreno. Quando, na verdade, os valores do mundo espiritual são bem maiores. O discípulo, um fumante inveterado, tem um amigo que também é fumante, e chega na Índia, volta-se um ao outro e diz: eu preciso fumar dentro do templo. O que é que eu faço? O outro diz: você é louco, nós não podemos fumar aqui. E de repente,
O mestre passa e o discípulo diz: eu vou perguntar a ele. Sim, eu quero fumar. Ele vai ao mestre e volta sendo profundamente repreendido pelo seu mestre. O outro pergunta: o que você fez? Ele diz: eu perguntei ao mestre: mestre, eu posso fumar enquanto medito? O mestre ficou desesperado e colérico comigo. O outro imediatamente diz: aguarde um tempo, eu vou lá agora. Daí a pouco vem ele, fumando abraçado com o mestre. O outro fica cheio de revolta. Mas como pode? O mestre lhe permite fumar e não me permite fumar? O que você fez? Ele chegou e disse: eu estive diante do mestre e disse: mestre, eu posso meditar enquanto eu fumo? Na verdade, não há o que se ocupar com as coisas do mundo. É preciso dar valor maior às coisas do mundo espiritual. E felizmente, somos de um lado lembrado, ainda que infelizmente por outro lado, que somos seres maiores do que seres terrenos quando vêm as aflições do mundo de fora. Os Espíritos dizem: sofrem porque querem. Então, quais são as aflições? O homem está aflito porque ele não quer perder a sua casa. A mulher está aflita porque não quer perder o seu vestido mais bonito. E isso vai nos tomando tanto tempo. E aí, vamos ver um casal no Japão que tinha, há 2 dias, depois de quase 1 ano de brigas, sacramentado a sua separação. Enfim, conseguiram chegar a um consenso não muito amigável sobre os seus bens. Porque é assim, todo mundo sabe: meu bem e depois meus bens. Imediatamente, quando assinam, 2 dias depois, toda a fortuna do casal é levada pelas águas. 1 ano perdido brigando. Já pensou? Né? Brigavam pelo carro, que já não existia mais. Então os Espíritos dizem: tudo aquilo que é do mundo material pertence única e exclusivamente ao mundo material. O ter nos dá insegurança. A partir do momento que você tem, você já tem a aflição de perder. O ser não. Ele nos dá a tranquilidade. Por quê? Porque o ser está pautado na fé. Alguns companheiros colocam a aflição do Japão, que eu acho que é extremamente pertinente se nós lermos esse capítulo com todo o cuidado de cada uma das suas páginas. Eu imaginei, nada acontece por acaso, e esse tema vem exatamente, nessas semanas em que todo mundo leva o mundo inteiro a essa reflexão pessoal. Ora, a fragilidade humana, a usina humana que guarda no seu recôncavo mais íntimo o veneno maior apresentado pelos Espíritos nesse capítulo, cuja insegurança pode a qualquer momento essa substância tóxica emergir para a superfície e fazer com que aqueles que estão ao nosso redor possam ser contaminados, dizem os Espíritos. É o veneno do orgulho, é o veneno do egoísmo, é este veneno que precisamos imediatamente resfriar. E para isso só há um jeito: buscando conhecer quem é você. Qual é a atitude que você precisa modificar? Precisamos abandonar qualquer ideia daquilo que precisamos ter para ser
para simplesmente ser. Fazemos um esforço tão grande, conforme os Espíritos, para tentar nos identificar com o ser projetado no ter, quando na verdade é tão simples, é tão imediato o ser. Mas o homem não quer ser o que ele é. Ele precisa ser mais, ele precisa ser algo maior, porque na sua visão o seu vizinho é algo maior. E assim, nessa ânsia de ter, ele precisa ter um segundo carro, uma segunda casa, e às vezes uma segunda mulher, e às vezes uma terceira mulher, e às vezes um terceiro carro. E a mulher não fica por outro lado, né, distante de tudo isso. Como diz algumas amigas minhas, eu jamais traí e jamais vou trair. Eu apenas desconto. Porque nesse mundo material, nós não podemos estar em desvantagem. No mundo espiritual, você não precisa ter aflição. Não se preocupe. Ninguém vai lhe perguntar quando você desencarnar qual era a sua profissão na Terra. Todos nós sabemos aqui qual é a pergunta que é primeiro feito quando a gente chega no mundo espiritual. Qual o bem que você produziu na Terra? E essa é a visão de muitos mestres. Nós só temos um único papel nesse planeta: tornar o planeta melhor. Porque não somos proprietários do planeta. Nós somos habitantes temporários. Habitantes temporários. Deu para ouvir aí atrás? Deu? Ótimo. Então todos nós ouvimos. E de repente acontece algo no Japão e muitos ficam aflitos. Será que vamos morrer? Mas todo mundo vai morrer um dia. Eu lamento informar se alguém não sabe. O desencarne está garantido. Mas aí alguém diz, mas não precisa desse ser tão cedo. Outros ainda dizem, justamente na nossa época tinha que acontecer tudo isso. Como se nós tivéssemos a identidade vinculada num cordão umbilical com o planeta. E diz os Espíritos, aqueles que pertencem ao planeta morrerão. Sim, porque se eu estou aprisionado a esse planeta, eu vou estar sempre muito aflito se eu vou desencarnar ou não. Porque eu pertenço ao planeta. Então eu não posso partir dele. Mas se eu estou vislumbrando algo maior, a minha essência espiritual, estarei tranquilo. Calma. Somos aprendizes. Não estamos dizendo aqui, que todo mundo vai entrar no nirvana espiritual no dia do desencarne coletivo. Há um instinto de sobrevivência. Eu não conheço, nenhum espírita que ainda conhecendo a identidade espiritual esteja bastante tranquilo. Olha, hoje é meu desencarne, eu vim aqui para me despedir de todos. Ainda não existe isso. O próprio Chico ficou aflito, eu aqui já falei várias vezes, no avião, todo mundo já sabe dessa história, do assustado que ele estava. Por quê? Porque essa história mostra algo muito interessante. Mesmo sendo um homem que tem profundo conhecimento espiritual, mas as toxinas humanas contaminam, e vendo o avião caindo e todo mundo desesperado, ele desesperou também. E foi aí que Emmanuel aparece e diz: está preocupado com o quê, Chico? Vamos desencarnar todos. Ele disse: então desencarne com decência. Imagine o que é pessoas que olham para o Chico e diz: se ele é quem é e está desesperado, avalia. Então toda
a lição é jogada por água abaixo. Mas é como ele mesmo diz, o destempero humano nos contamina. É difícil manter a harmonia e o equilíbrio se não estamos investindo dentro dela, dentro da nossa busca interior, enriquecendo o nosso tesouro maior, o nosso reino maior, que está aqui dentro. Por isso Cristo habita aqui, por isso Deus habita aqui. O Deus não está somente tão fora como imagina, mas Ele está principalmente aqui dentro. Então, se você busca paz, não busque no mundo de fora, busque no mundo interior. Porque essa paz é a que nos dá a segurança. Mas, infelizmente, somos educados, conforme já dizia, desde o princípio, a investir tanto nesse mundo exterior. A mãe coloca a melhor roupa para que a sua filha se destaque. As crianças são cada vez mais admiradas porque elas possuem o melhor brinquedo. E vamos crescendo, vamos enraizando no planeta Terra, vamos procurando se transformar aquilo que é a nossa profissão. E aí a identidade vai cada vez mais indo por caminhos distintos, e aí passamos a ser aquilo que nós estamos momentaneamente. Prédio da Receita Federal. Desculpe se tem algum auditor fiscal. Estava, conta um amigo, que estava ele na fila, quando de repente uma senhorinha ocupando o seu lugar, vê chegar um homem, trajando um paletó de última geração. Diz ela que todos rendiam ao seu perfume importado que passava. Não que seja ele. Mas isso é só para nos lembrar que muitas pessoas se identificam inclusive pela roupa. A partir do momento que eu coloco a roupa, eu me torno alguém melhor. Se eu não tiver a roupa, eu não sou ninguém. Se eu não tiver o carro, eu não sou ninguém. Se eu não tiver o trabalho, eu não sou ninguém. Sempre a nossa identificação com aquilo que estamos momentaneamente ocupando. Percebendo a senhorinha que o Senhor ia atravessar à frente de todos, ela interrompe com sua voz fraca e diz: Senhor, aonde o Senhor vai? Ele diz: eu estou ocupando a primeira posição, porque eu não disponho de muito tempo. Vou resolver aqui uma coisa bem simples. Ela olha e diz: mas o senhor está equivocado, o seu lugar é lá atrás. Eis aí que ele, exercendo todo o seu enraizamento com o planeta terreno, se identificando com aquilo que está e não com aquilo que é, vivendo o incremento do orgulho, da vaidade, que são os tesouros propagados no mundo temporal do ter, ele olha para ela e diz: você sabe com quem a senhora está falando? Ela olha para ele e diz: não, mas o senhor sabe com quem está falando? E de repente, naquela disputa de poder tão peculiar do mundo frágil da matéria, do ego envaidecido, e vendo todo aquele grupo que assistia a essa luta, ele silenciosamente vai para o final da fila, ainda que com raiva, mas imagina, ela não ia dizer isso à toa. Ela é atendida, e quando ela vem saindo, ele segura ela no braço, tira o seu cartão,
mostra a sua propriedade terrena momentânea, com total identificação, e diz: e a senhora? Quem é? Ela diz: eu sou filha de Deus. Imediatamente aquele homem permanece silenciado. Porque essa é a grande riqueza que nos faz irmãos uns dos outros. Então não há ninguém aqui melhor, porque somos todos irmãos. E aí é onde Jesus diz, ele sabia que não pertencemos ao mesmo sangue, à mesma família. Mas dizer que somos todos irmãos é afirmar que estamos todos caminhando na mesma escalada espiritual. Provavelmente uns com mais virtudes em uma área, com mais defeitos em outra área. E aí, é nessa hora que somos auxiliados pelo médico das almas para nos convidar a fazer essa grande transformação, para que nós possamos deixar que as camadas interiores sejam saculejadas, estremecidas no terremoto mais íntimo, a fim de que possamos verdadeiramente nos tornar aquilo que somos, aquilo que viemos fazer neste planeta. Aí sim podemos dar o melhor do nosso ser. Negar o nosso ser verdadeiro ao outro, talvez seja esse o maior litígio que cometemos aqui na Terra. Talvez não sejamos aquilo que imaginamos ou que queremos ser ou que imaginamos ter. Mas aí acontece um mistério. Quando nos desidentificamos de tudo isso, passamos a mostrar a nossa verdadeira beleza. Essa é a nossa verdadeira beleza. Uma criança olha para o seu pai e olha para a sua mãe, e imediatamente há um encantamento. Ela não está preocupada com o que o seu pai tem, com o que sua mãe tem. Ela simplesmente os ama. Mas infelizmente, as pessoas crescem e passam a admirar as pessoas pelaquilo que elas têm, não pelaquilo que elas são. E foi por isso que durante uma grande parte do momento humano, as pessoas começaram a se retrair e se fechar. Elas entenderam que ser era profundamente arriscado. As pessoas ficam envergonhadas, inibidas com o seu próprio ser. Não há razão mais para isso. O mundo vem nos convidando a ser simplesmente o que nós somos. Esse é o verdadeiro conforto. Aí não há insegurança. O homem se apaixona pela mulher e a mulher se apaixona pelo homem. Há uma total segurança, porque se ele é verdadeiramente o que ele é e ela é verdadeiramente o que ela jamais vai perder ele e ele jamais a perderá. Aliás, nenhum dos dois está preocupado em perder um ao outro, porque isso não se torna uma união, se torna uma prisão. Mas se ele é o que ele é e ela é o que ele é, ambos sabem que um jamais perderá o outro, porque o amor une há de eterno. Jesus disse: não sou eu e nem meu Pai que separa aqueles que se amam. E aí está o verdadeiro tesouro, o verdadeiro reino prometido por Jesus. Amar. Amar é nos fazer reconhecer aquilo que fomos criados. Fomos feitos para amar. Não é à toa
que fomos gerados por um casal que fez amor. E fazendo amor, produz células amorosas. E aí nós desconhecemos isso. Porque grande parte da humanidade está preocupada em ser amada. Você me ama, não me ama? Hein? Vai ligar mesmo para mim? Por favor, está aqui o meu Twitter, o meu Facebook, o meu Orkut, o meu www, o meu Outlook. Por favor, me ligue. E ai de não ligar. Essa é uma segurança aflitiva. Quando você quer ter o outro, você já perdeu. Mas quando você é, o outro pode estar ou não com você, e você estará livre. Já não há mais essa aflição. E por isso, todas as aflições humanas estão porque queremos pertencer ao planeta Terra. Eu insisto em falar, conforme os Espíritos, que não devemos entender que devemos descartar o planeta Terra. E talvez seja isso o que a humanidade vem muito tempo fazendo, descuidando do planeta Terra. Por quê? Porque, ironicamente, dizem os Espíritos, quando nós acreditamos que algo é nosso, nós acreditamos que não podemos jamais perder. Essa é a razão das desuniões entre irmãos, entre pais, as desuniões entre casais. Porque um acredita que já é do outro. Mas isso não é verdade. Nós não somos nem sequer do nosso corpo físico. Nós somos muito mais. Então, só há uma verdade, uma segurança. A segurança que o Cristo nos dá. A riqueza do mundo interior. O recolhimento para a nossa eterna verdade. Ser simplesmente o que nós somos. Vamos parar de brigar. Vamos parar de tentar imaginar, idealizar, criar aquele ser distante do nosso ser. E aí, dessa forma mais simples, dessa essência mais viva, nós vamos encontrar a segurança maior. Eu uma vez aqui disse, mas precisamente na reunião passada, algo que um professor meu sempre falava. Eu achava aquilo interessante quando ele dizia assim: não queiram ser mais besta do que já são. Eu achava aquilo. Então será que eu sou besta? Passei um bom tempo para compreender. Na verdade, ele nos dá uma grande lição. Toda vez que você estiver se achando, desista desse ser. Pode ter certeza. Se você está se achando, você está insegura. Porque você vai estar sempre aflito. Será que ela também vai estar achando assim? Será que ele? Quando você simplesmente é, pouco importa. E aí você encontrará o tesouro prometido por Jesus. Então, na noite de hoje, quando a gente entrar no elevador, a gente se permita sair daqui e daqui para frente não querer ser mais besta do que já somos. Muito bem.